Se você trouxe oferta, seu dízimo, você pode trazer aqui à frente, querido. Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Verso 38. E disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quando Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseveravam juntos todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Agora vai para Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas eram comuns a todos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herança ou casas, vendendo, traziam o preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade do que tinha. Amém? Quando a gente estava lá em Moçambique, o Senhor me deu essa palavra. Deus sempre leva a gente lá para ver o que está acontecendo aqui. Quando chega lá, o Senhor mostra muito pouco de lá e começa a mostrar o que acontece aqui. Não só sobre aqui, nós aqui, mas sobre a igreja no Brasil, sobre o nosso papel aqui. E essa foi a primeira coisa que o Senhor falou comigo quando eu cheguei lá, sobre o que eu vou compartilhar com vocês. Eu queria que você baixasse sua cabeça e orasse, querido. Espírito Santo, nós não podemos nos mover sem o Senhor, Espírito Santo. Nós não temos capacidade de entender a Tua palavra, a palavra do Pai, sem o Teu discernimento, Espírito. Nos ajuda a receber a Tua palavra no Espírito, Senhor. A não discernir isso com a nossa mente. Que isso entre, Senhor, e seja digerido no nosso espírito e não na nossa alma, Senhor. Nós sujeitamos a nossa alma e o nosso corpo, Senhor, à Tua voz nessa manhã. Nós submetemos nossa alma e o nosso corpo à voz do Espírito Santo, Pai amado. Nós nos sujeitamos, Pai amado, para comer o pão que o Senhor tem para nos dar, para beber do cálice ainda que amargo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, um dos grandes problemas que a gente tem com a igreja é que a gente colocou Jesus como a essência da igreja. A essência da igreja não é Jesus, a essência da igreja é o Espírito. Jesus disse: eu vou criar a minha igreja. Por que ele não criou? Disse: eu vou estabelecer a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer. Não disse: eu estou estabelecendo. Porque o que dava vida à igreja não era o Cristo. O Cristo é o cabeça da igreja. A vida da igreja era dada pelo sopro do Espírito, assim como em Adão. Deus formou um corpo, e eu sou capaz de dizer que aquele corpo já se movia. Adão, antes do sopro, já andava. Porque quando sopra, a Bíblia não diz que ele passou a ter vida. A Bíblia diz que ele passou a ser uma alma vivente. Uma alma
que agora tem vida. Assim como Paulo, quando fala de alguém que está fora do caminho do Senhor, ele fala, eles estão mortos. Porque aos olhos de Deus, vida não tem a ver com uma carne de pé. Aos olhos de Deus, vida tem a ver com o Espírito. O Espírito é que dá vida. Então ele olha para Adão, que já era carne, já era corpo, mas não tinha a vida de Deus nele. Então ele fala, agora que soprou o Espírito, essa alma que já está nele, passou a ter vida. Ele já tinha alma, agora é uma alma vivente. O Senhor Jesus vem e ele gasta todo o tempo dele na terra, ele gasta 3 dias para te colocar no céu. Ele gasta 3 anos para te ensinar a viver na terra. Porque ir para o céu é fácil. Aceita Jesus, está no céu. Agora, ser crente na terra é que é o complicado. Ser Cristo na terra é que é difícil. Vida fácil foi do ladrão da cruz. Ele viveu 5 minutos de sofrimento ali, meia hora, não sei quanto tempo levou depois da conversa com Jesus. E acabou, estou no céu. Vida difícil é a tua, a minha. Que aceitamos Jesus e agora temos que arrumar um jeito de sobreviver na terra. E o Pai sabe que é difícil, então ele fala em Mateus, olha, se Deus não abreviasse o tempo, nem os eleitos subiriam. Porque é difícil você sustentar isso. Então o que Jesus fez? Ele veio, gerou carne nos homens. Ele não andava soprando o Espírito em Pedro, ele andava dando paulada em Pedro o tempo todo. Ele andava corrigindo aqueles discípulos. Divide o que você tem, cuida das pessoas, deixa de ser egoísta, olha o que está no teu coração. De que espírito vocês são? Porque ele estava moldando um corpo. Aí ele deixa aquele corpo na terra e fala, eu vou embora. Vocês fiquem parados aqui. Não façam nada enquanto não receberem o sopro do Espírito. Porque embora tenha um corpo formado aqui, ele não tem vida. E sem o Espírito vocês não podem fazer nada. E aí aqueles homens ficam. Começa com 500, termina com 120. Fechados naquele lugar. Até que um belo dia, o Espírito vem e sopra. E a vida vem sobre aquela igreja. Aí aquela igreja consegue agora interpretar a voz da cabeça. Agora com o Espírito ele tem capacidade de entender o Cristo. O problema é o relacionamento com o Espírito. A igreja está presa num relacionamento com Jesus. Por mais herético que possa te parecer. Jesus é Deus, o Espírito é Deus, mas são manifestações diferentes. E Deus é um Deus que trabalha com manifestações em separado. Quando Deus vai criar o mundo, Deus emite a sua vontade, Deus profetiza, Ele abre a boca, não basta ter vontade. Tem o Cristo, a luz, que foi a primeira coisa que Ele criou para garantir a criação das coisas. E o Espírito se move e faz. Conosco é da mesma forma. E o Espírito que habita em nós é que nos dá condições de fazer as coisas. O problema é que nós estamos presos num relacionamento com Cristo. Nós estamos presos no tempo em que os discípulos viviam próximos de Jesus. E próximos de Jesus, eles não tomavam responsabilidade para si. A responsabilidade era sobre o Cristo de resolver os meus problemas. Então, Jesus, quando é que você vai estabelecer o reino de novo? Jesus, dá para você me colocar sentado um de cada lado? Jesus, quem é maior entre nós? A gente está brigando aqui para descobrir quem é maior. Jesus está olhando para ele e falou, vocês não estão entendendo. Eu vou sair. E vocês vão receber algo dentro. E esse algo dentro é que vai possibilitar que vocês façam as coisas. A nossa dificuldade de se relacionar com esse algo dentro é que é o problema da igreja. Porque a igreja está o tempo todo como pedinte, batendo na porta de Deus, para Ele resolver coisas. A gente está indo atrás do Pai, Ele fala, não, mas eu vou enviar o Pai dentro de vocês. Porque Ele fala, eu não vos deixarei órfãos. O que é não deixar órfão? Vocês vão ter um Pai. Ele completa, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um Espírito. Então esse Espírito é o Espírito do Pai. Eu vou enviar o Pai dentro de vocês. E aí vocês vão saber o que fazer. E aí vocês vão ter identidade de filhos, porque o Pai vai estar morando dentro. O problema de uma igreja órfã, que não tem identidade, é porque ela não aprendeu a se relacionar com o Espírito. Porque nós nos relacionamos muito mal com o Espírito Santo. E por um motivo muito simples, nós somos desonestos com Deus. E esse é o maior problema que pode ter. Deus não tem problema algum com o pecado. Para o pecado já existe sangue derramado. Deus tem problema com hipocrisia. Deus tem problema com mentira, porque para isso não tem solução. Hebreus, ela fala que para aqueles que uma vez foram nominados e negaram, é impossível serem renovados para arrependimento. Isso não tem a ver que quem pecou, não tem alguns pecados, não tem perdão. Não tem, porque senão eu estaria dizendo que a misericórdia de Deus tem limite. E ela não tem. Eu estaria dizendo que a misericórdia de Deus tem um ponto que Ele fala, não, minha paciência deu.
E se eu disser que para Deus existe um ponto de paciência, eu vou dizer que existe para mim também. E eu vou poder dizer para pessoas, não, a minha paciência com você deu. Porque se até Deus tem limite, eu também tenho. Isso não existe. O que Deus estava fazendo é, se chega ao ponto de você negar até o Espírito que está dentro de você, não existe mais chance de arrependimento. Porque a chance de algo te mover e te convencer do pecado é o Espírito. Quando você nega até o Espírito, não tem mais o que fazer por você. Porque você não ouve nem o próprio Espírito. É isso que Paulo, ou quem quer que seja que escreveu Hebreus, está dizendo. O problema da igreja é que a sua essência foi perdida. Ela é um corpo deficiente. Ela não enxerga, ela não tem os dons do Espírito, ela não tem a vida do corpo. Ela não enxerga, ela é surda, ela é manca. Ela não consegue mais discernir a vontade do Pai. Então ela vive de campanha em campanha. Ela vive criando coisas para ver se gera vida na igreja. A igreja hoje ela vive mais de ansiedade do que de relacionamento com Deus. Ela precisa de fogo, o tempo todo precisa ter fogo, eu preciso ter fogo. E não que o fogo não seja bom. E é isso que acontece e a gente ama isso, todo culto se possível. O problema é que o relacionamento com Deus não se baseia no fogo. E a gente confunde isso às vezes. Quando Elias foge da presença de Jezabel, ele entra numa caverna. Ele se deita, um anjo alimenta ele. Deus tira ele dali, ele anda 40 dias, se deita numa caverna, no Monte Horebe. Deus acorda ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? E manda ele levantar, ele vai na porta da caverna. Quando ele chega na porta da caverna, vem terremoto, vem fogo, vem trovão. E a Bíblia diz, Deus não estava ali. Manifestações fortes da presença de Deus, mas Deus não estava ali. Vem uma brisa, e Deus estava na brisa. E Deus repete a pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não está perguntando para ele o que ele está fazendo na caverna, porque foi Deus que mandou ele para aquele lugar. O que Deus está falando é, o que você está fazendo na terra? Qual é teu propósito? O que você está fazendo nesse lugar, Elias? Porque eu te chamei para isso. Eu te chamei para confrontar Jezabel, eu te chamei para confrontar Acabe. E quando parece que a presença foi embora, quando parece que o fogo acabou, porque agora você está sendo perseguido, você quer morrer. Ele pergunta, o que de fato você está fazendo aqui? E por isso Deus vem na brisa. O problema da igreja é que ela se acostumou com o fogo como testificação da presença. A presença de Deus não é testificada pelo fogo do lado de fora, mas pelos frutos do lado de dentro. É pelo sopro que sai de dentro para fora, e não do sopro que vem de fora para dentro e te derruba. Embora seja maravilhoso ficar soprando, os outros caem, a gente cai, é lindo, é gostoso. Mas não é isso que testifica. Mas nós perdemos a referência de como se relacionar com o Espírito Santo. Porque a gente está esperando uma manifestação de fora para dentro do Espírito. Como nós falamos ontem, o Espírito manifesta de dentro para fora. Ainda que dons possam ser usados ao teu redor, ainda que a manifestação possa acontecer aqui fora, mas é daqui para fora. O problema é quando a gente se acostuma, perde o relacionamento com Deus de dentro para fora e fica procurando Deus aqui do lado de fora. A gente voltou para a velha aliança. Procurando Deus. Onde está Deus? Tentando pagar preços para encontrar Deus. E Deus fala, eu não estou mais do lado de fora. Você não vai mesmo me achar do lado de fora. Se você não conseguir me achar do lado de dentro, você não vai me achar. Porque o único Cristo, o único Espírito que pode transformar, ele habita do lado de dentro. O Espírito é que testifica da tua natureza e não as suas obras. Não é mais o que eu faço, é o que eu frutifico. Querido, a gente já fez cada coisa aqui, eu já fiz cada coisa para ser chamado de herético como leve. Sem falar das outras coisas que nós já passamos. O que nos sustentou fazendo coisas que pareciam loucas e absurdas foi um Espírito. Um Espírito para que a gente podia dizer, eu sei o que eu tenho ouvido, eu sei o que eu tenho crido. A manifestação do lado de fora não bate com o que eu estou fazendo. Até porque o que Deus está fazendo é novo. Eu tenho ouvido um Espírito. E se não for o Espírito, eu estou lascado. Mas eu creio que é o Espírito, e é nisso que a gente anda. E é a única forma de eu conseguir chegar num lugar e manifestar. Mas isso só é possível quando o meu relacionamento com o Espírito Santo amadurece. Entra em lugares onde... Salmo 32, eu amo aquela passagem.
Eu sou apaixonado por aquele texto. O dia que eu li e que eu entendi o que estava ali, aquilo me ganhou de uma forma que eu vou carregar para o resto da vida. E eu já falei isso aqui várias vezes. Salmo 32 é um salmo de Davi, em que Davi está falando com Deus, mas em algumas passagens, profeticamente, ele fala na boca de Deus. No verso 7 ele diz assim: Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me vestes de alegres cantos de livramento. De repente ele escreve agora como sendo Deus, dizendo assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu escrevi na minha Bíblia, Deus lindo. Isso é o sonho de Deus para os filhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. É um lugar onde Deus não precisa gritar com você. Onde Deus não precisa ficar levantando profeta ao teu redor para ficar toda hora dando palavra do que você tem que fazer. Deus olha e você já entende e fala, já entendi. E você vai atrás. Isso é o alvo do Senhor. Isso era o coração de Davi. Isso é o objetivo de Deus para todo filho maduro. Deus não tem que ficar falando e batendo. Com os olhos ele vira e você se move. O problema é que isso é o sonho de muita gente. Todo mundo gostaria disso. Mas chegar nesse lugar é uma construção de caminhos desagradáveis, de lugares que ele vai te colocar e que eu vou optar o andar ou não. O problema é que Deus grita comigo e eu não obedeço. Depois eu me ajoelho e falo, guia-me com os teus olhos. Ele fala, você não obedece nem o chicote. Você fala para mim que você quer seguir os olhos. E isso é impossível julgar do lado de fora. O que nós julgamos do lado de fora é palavras que o Senhor traz a respeito dessa situação e frutos. Quando você começa a olhar e fala, não está frutificando. Não frutifica, tem coisa errada do lado de dentro. Não, não tem. Tem. Porque pelo fruto conhece a árvore. Lá na África, dessa vez nós estávamos lá, Deus às vezes ele pega a gente. Há 1 ano atrás, mais ou menos, eu entendi de Deus que era para fazer um culto aqui, e nesse culto os profetas iam pregar. Eu falei, pô, legal, culto profético e tal. E acho que Deus está dando a direção, que vai trazer um negócio e tal. Aí pegou a Lélia, a Regiane, a Cássia e lembro quem mais? 4. Cada uma veio e trouxe uma palavra de 15 minutos. A última palavra foi da Lélia. E ela pregou 15 minutos aqui que ela não precisava pregar. Deus podia ter pedido para ela escrever e me dar o papel. E quando ela acabou de pregar, eu fui embora muito triste, chorando, mal. Fiquei uma semana triste. O Senhor me enganou, o Senhor mandou eu fazer aquilo, o Senhor queria falar só para mim. E era só para mim o que o Senhor queria falar, Ele queria me corrigir. E eu fiquei triste, angustiado com aquilo. E com vergonha de Deus. E passou. A gente foi para a África agora. Quando eu cheguei lá, eu mandei uma foto do lugar onde o ciclone destruiu lá atrás do celeiro. E a Lélia mandou uma mensagem, pastor, eu estava olhando a foto aqui, e eu vi os ferros retorcidos, e eu entendi, Deus mandou te falar, vai lá que Ele vai falar com você. Aí a gente saiu um dia, voltaram umas 4 horas, eu fui para lá sozinho com a minha Bíblia, sentei lá, e fiquei lá ali um pouquinho, e fiquei olhando para o vento, falando com Deus, como é bom estar aqui, o que o Senhor quer falar? De repente eu comecei a imaginar aquela água cobrindo, como que estava esse lugar com a água coberta. E começou a vir no meu coração o que motivou aquele ciclone, o que encheu aquilo de água. Eu falei, isso é Leviatã. E nós já tratamos aqui, quando a gente tratou de libertação aqui, ano passado, retrasado, nós falamos sobre Leviatã, sobre orgulho. Eu falei, Leviatã, isso é Leviatã. A água encobriu pessoas, matou pessoas. Deus, o orgulho dessa nação, e aquela nação é muito orgulhosa. Porque todo escravo, a primeira coisa que um escravo, quando conhece a Deus, vira é religioso. Depois de religioso, ele vira orgulhoso. Porque a religião dá a ele possibilidade de ser alguém que ele nunca foi. Por isso que as igrejas estão cheias de ex alguma coisa. Cheia de gente pobre, humilhada, porque a igreja dá a possibilidade dessa pessoa ser alguém. O problema é que ela é alguém baseado em obras. Então eu preciso ser diácono, depois ser isso, depois ser aquilo. Então ele tem uma escala de poder para chegar. Isso é um império, isso não é o reino. E aí depois de me tornar religioso, eu me torno orgulhoso do que eu me tornei. Que eu sei mais, que eu tenho mais, que eu me visto melhor, que eu tenho cargo, que eu conheço a Bíblia. E o diabo faz isso com todo escravo. Todo mundo que conheceu Jesus, mas não se libertou. E lá na África é uma nação de escravos. Eles continuam escravos. E eles são muito orgulhosos. E eu falei, Deus quer falar de orgulho com eles. E já fui lá eu com a mensagem, preguei de manhã, a gente teve seminário. Depois do almoço, segunda administração, agora eu pego eles. Fala de orgulho.
teve o louvor, comecei a pregar. E todo mundo sentado assistindo o culto. De repente eu olho para fora, chegou um carro do distrito, como se fosse a cidadezinha perto. Parou e eu vi o adesivo do distrito, falei, está acontecendo alguma coisa. E de repente uma confusão lá, gente. Eu falei, Manuel, pastor de lá, vai lá ver o que está acontecendo. Ele foi, aquele negócio não para. E a igreja toda preocupada e olhando. Eu falei, gente, espera, vamos ver o que está acontecendo. E eu saí lá. O que acontece lá? Depois que a gente começou a igreja ali, o Manuel começou aquela igreja, ele começou a ter muito problema com todos os pastores em volta. De todo tipo. Já ameaçaram envenenar o poço de água, já ameaçaram fechar a igreja. E não conseguem fazer nada, porque não tem nada de errado, mas o tempo todo. E tem um pastor da igreja do lado, que era o pastor do Manuel, que vive tentando destruir tudo. E ele tinha ido lá e proibido os crentes da igreja de irem participar do culto, porque se fossem iam perder a ajuda do governo, que o governo está dando para as vítimas do ciclone. Ameaçando eles. Eu tive uma conversa com ele no dia anterior, porque eu conheci ele na primeira vez que eu fui, falei, o que está acontecendo? Não, está tudo bem, não tem nada, meu apóstolo abraçou, tudo. Mentira, ele foi no outro dia, armou isso tudo, e eu saí lá fora. Quando eu saí lá fora, eu chego na conversa, tá o Manuel, o chefe da localidade que eles chamam, discutindo com o Manuel, e eu olhando para ele, ele não olhava para mim e falando para o Manuel, amanhã eu quero os brancos fora daqui, amanhã eles vão tirar o pé daqui. E o povo da igreja alvoroçado, porque sabia que o que aquele homem queria era dinheiro. Ele foi ali para arrancar dinheiro. Eu nessa hora falei, o quê? Eu quero ver quem vai me tirar daqui, eu falei para ele. Pega o meu passaporte, falei para ele não pegar o passaporte. Não, você vai embora, eu falei, chama a polícia, manda chamar a polícia. Falei, eu paguei para estar aqui, eu paguei meu visto, eu tenho o direito de estar aqui, enfrentando aquele homem. E conforme eu enfrentava aquele homem, ele recuou, ele não chamou a polícia, depois o Manuel falou, ele sabia que não podia, ele estava aqui por causa de dinheiro. E os homens que ele arregimentou para irem juntos, já começaram a ficar mais assustados e tentando apaziguar, porque viram que ia dar coisa feia. Se isso fosse mesmo chamar a polícia, porque não tinha nada de errado. De repente eu me dou conta do que estava acontecendo ali. A mensagem que o Senhor deu de Leviatã não era para a igreja, era para mim. Eu não suportei ser afrontado por aquele homem que eu sabia que estava tentando roubar eles. E eu o afrontei. E ele era uma autoridade naquele lugar. E quando eu percebi aquilo, eu falei... Eu baixei a cabeça e já tentei voltar atrás e consegui pegar aquele homem, levar ele para dentro da casa, afastar de todo mundo ali. Pedir perdão para ele, falei, me desculpa. Eu perdi a cabeça, eu não aguento mais gente pedindo dinheiro pra gente. Então quando eu vejo vocês aqui... E eu fiz aquilo, e apazigou, e ele foi embora. E eles vieram depois, o Manuel veio, pastor, a igreja já está lá. Eu falei, eu não posso ir. Não, mas você começou a pensar. Eu falei, eu não posso pregar isso. Como é que ela vai lá pegar orgulho? Eu não sou digno de falar sobre isso lá agora, mas não, essa mensagem era para mim. Dispensa esse povo. Mas não vai ter culto. Eu falei, prega lá se você quiser, eu não posso voltar. Eu fui pego nisso. Não precisa vir um profeta para me dizer. Não preciso de vocês me dizendo que vocês validam o que eu fiz, porque para eles eu era o herói ali. Eu enfrentei o opressor deles. Eu falei, não me importa a validação de vocês. Eu sei que eu pequei contra o meu Deus. Que Deus me trouxe aqui e me pediu para pregar isso, porque Ele queria que eu visse que lá no fundo eu ainda estava me justificando em cima de coisas que não são a justificação dele. Eu estava me justificando no visto que eu tenho, no que eu paguei para estar naquele país, no direito que eu tenho, e o que ele está dizendo, o seu direito sou eu. Você está aqui porque eu te trouxe, você não está aqui porque você tem visto. Você não está aqui porque você tem direito de estar aqui, você está aqui porque eu te coloquei aqui. E eu comecei a ficar mais envergonhado lembrando, porque todas as vezes que eu vou para lá, e eu falei isso para a igreja lá de manhã, todas as vezes que eu vou para a África, antes de sair, minha oração é sempre a mesma. E eu repito ela a todo momento para Deus. Deus, que quando eu estiver comendo, eles te vejam. Quando eu estiver conversando, eles te vejam. Quando eu estiver negociando no mercado, eles te vejam. Porque ver no púlpito, eles vêm um monte, eles precisam te ver andando. E eu falei, Deus, eles viram alguém brigando ali, eles não te viram, Jesus. E eu fiquei envergonhado, fiquei mal, eu queria ir embora. Eu mandei mensagem para o Brasil, falei, eu quero ir embora, eu estou muito mal, eu estou triste, eu estou envergonhado de Deus. Chamei os meninos à noite, contei para eles o que aconteceu, falei, eu caí, eu errei, eu não podia ter feito. No outro dia eu encontrei um daqueles homens
que estavam junto, e ele ficou envergonhado pelo que aconteceu, porque ele sabia que estava errado. E eu fiquei com mais vergonha ainda. Eu vi ele, eu queria correr. Eu sentia meu rosto queimar de encontrar aquele homem, de vergonha. O problema, querido, é que é muito fácil numa hora dessa você não ouvir a Deus, porque você tem justificação para aquilo. Então o Senhor fala: você quer se relacionar comigo em que nível de intimidade? Porque Deus quer dar intimidade para falar sussurrando para todo mundo. O que Ele fala é: mas você vai me ouvir? Ou você vai ouvir a tua alma que vai dizer: não, eu tenho razão, esse homem estava aqui, ele queria nos roubar, eu tenho direito de enfrentá-lo, de chamar a justiça, eu até tenho. E já aconteceu vezes em que nós nos posicionamos de forma firme lá diante de autoridades que queriam nos corromper. Aí você pergunta: como é que você sabe que nessa... Eu sei que naquela hora o Espírito Santo só deu um totozinho e falou: pegou que é para você? Ninguém precisa falar mais nada. E não adianta ninguém falar mais nada. Não adianta alguém bater nas minhas costas e falar: ó, tá certo. Não tá nada certo. Sai daqui. Eu sei aqui dentro que está errado. E eu não estou aqui para parecer bom para você. Eu estou aqui para agradar meu Pai. E se aqui dentro não está bom com o Espírito, pode apagar tudo, pode acabar com o seminário, fecha tudo. Porque o relacionamento acontece aqui dentro. O relacionamento não acontece com a aprovação das pessoas aqui fora. Do mesmo jeito que eu não me acovardo de pregar quando desaprovam, eu também não vou me aprovar em função da aprovação dos outros. O Senhor me reprovou. E o Senhor não me reprovou como uma prova. O Senhor me levou lá porque Ele falou: eu quero te mostrar que você tem que tomar cuidado, porque lá no fundo ainda existe Leviatã, nas profundezas. E que a hora que você é provocado, ele pode voltar e corromper tudo. E podem bater palma para você, a vila te aclamar como um herói, mas você não me manifestou. E você está mostrando para a vida o modelo de orgulho que eles já têm problema para lidar. Não adianta você pregar sobre orgulho. Você tem que mostrar para eles. E isso é errado. Você não vence o diabo se utilizando da natureza do diabo. Você vence negando. O guiar-te com os olhos é lindo, é maravilhoso. Mas ele só acontece quando você consegue ser honesto consigo mesmo em cada detalhe. Eu pequei. Eu conheço os sentimentos que estão acontecendo aqui dentro. É para isso que o Senhor deu o Espírito para a gente. Para que eu tenha a vida dentro de mim. Para que de dentro de mim eu saiba o que é vida, o que é morte, e possa sobrar vida sobre a vida dos outros. Atos no capítulo 4, 36. A continuação do texto que a gente leu. Ele diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herança, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Querido, durante todo o Velho Testamento, o povo não tinha capacidade de gerar vida. O que Deus estava fazendo na Velha Aliança durante o Velho Testamento é: do lado de fora tem uma lei, obedeça a lei. A lei, por misericórdia, sustenta a tua carne sobre a terra. Mas ela não gera vida em você. Obedecer não gera vida em você. Ela te sustenta, ela mantém a misericórdia. Isso era a lei. Quando o Espírito vem, ele vem para falar assim: agora a vida está dentro de você. Por isso os mandamentos do lado de fora caíram. Porque eles entraram para o lado de dentro. Então o Espírito que está dentro de mim agora, ele veio dentro de mim para que eu possa voltar para aquele lugar de onde Adão saiu. No Velho Testamento eu tinha mandamentos que eu podia cumprir todos eles, mas eles não me davam acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que quando Adão é retirado do jardim, Deus coloca um querubim com uma espada flamejante, uma espada pesada, na porta do jardim, para que o homem não possa voltar. Ou seja, existe uma palavra pesada na mão de um anjo, no lugar de acesso a Deus, uma palavra que o homem não conseguia enfrentar. Então o homem não voltava para o lugar de intimidade com Deus, embora ele cumprisse todas as coisas, porque era impossível para o homem cumprir toda a lei. Agora o Senhor colocou a palavra do lado de dentro,
para que eu possa ter acesso de novo àquele lugar. O que é que o Espírito vem fazer comigo então? Ele vem me devolver a minha origem, fazer com que eu possa voltar naquele lugar onde a vida, a alma vivente exista em mim, onde o sopro volte dentro de mim, e de lá eu possa cumprir o meu destino. Então, basicamente, o Espírito Santo, ele revela a minha origem. Quando eu recebo o Espírito e começo a me relacionar com ele, eu descubro quem eu sou, para que eu fui chamado, eu nasci para quê? Isso é o Espírito que revela dentro de mim. E ele revela o meu destino. Não por peso, por força de lei, mas por uma natureza que começa a se descobrir. Então Pedro descobre por que mesmo sendo analfabeto e ignorante, outros pescadores queriam ter ele como chefe. Porque existia uma natureza nele, que enquanto Jesus estava aqui, ele manifestava, não sabia muito bem por quê, porque ele não sabia como conduzir, mas quando o Espírito é soprado em Pedro, ele abre a boca e o analfabeto prega com frente de 3.000 pessoas. As pessoas olham e falam, mas isso aí não é o analfabeto? Esse homem não é aqueles humildes, está falando, esses aí não são aquele povo chucro? Como é que ele fala com tanta autoridade? Porque o Espírito entrou. E quando o Espírito entrou, ele volta para a origem dele. Ele descobre por que ele veio. E aí ele consegue colocar em prática o destino dele sem peso. Quando a Bíblia fala desse Barnabé, fala que ele era um levita natural de Chipre. O que significa isso? Quando o povo foi para a Babilônia, todas as tribos, gente de toda a tribo de Israel foi escravizada na Babilônia. Depois da Babilônia, o povo de Israel se espalhou. Nem todos voltaram para Jerusalém, para Israel. Eles se espalharam pelo mundo, como estão espalhados até hoje. E esse homem, a Bíblia diz que ele era natural de Chipre, ou seja, ele nasceu num outro país. Mas ele voltou para Jerusalém e ele se converteu na igreja. E ele estava andando com a igreja, ele era um levita. O que era um levita na lei? Alguém que era um adorador. A vida dele era consagrada à adoração. Esse homem não tinha herança sobre a terra. Na repartição das terras, os levitas não receberam terra. O que Deus estava dizendo, os adoradores vão viver do que é colocado na minha mesa. Eu sustento a tribo de Levi através dos dízimos e ofertas. Por força de lei. Não importa se esse homem é bom ou ruim, ele é um levita, ele está na mesa. E assim como um outro que não está comendo direito porque o pai fez coisa errada, mas ele tem um ótimo coração, ele não é levita, ele não pode comer da mesa dos levitas. Isso por força de lei. Agora, na igreja onde o Espírito está soprando, e cada vez que o Espírito sopra, nesses dois textos que nós lemos de Atos, eu quis ler eles porque eles falam a mesma coisa. Quando o Espírito soprava e o poder da presença era manifesto, a Bíblia diz que eles se reúnem, repartem as coisas, um cuida do outro e o corpo vai crescendo. Até que um levita aceita Jesus, entra na igreja, e não por força de lei, mas por uma natureza que ele volta a ter dentro de si, ele entende, levita não tem herança. O que eu estou fazendo com essa terra? O meu chamado, a natureza da minha família não tem pedaço de terra. Ele vende aquela terra, joga aos pés dos apóstolos e fala, eu estou voltando para a minha natureza, não por força de lei, por um Espírito que eu recebi. É isso que o Espírito fazia com todo o corpo de Cristo. Ele ia alinhando as pessoas, cada um no seu papel, cada um no seu propósito, e sem peso algum, elas iam entrando naquilo que elas tinham que fazer. Como adorador, ele entra nesse lugar. Eu já falei aqui várias vezes, e ontem eu falei um pouco, mas repetir, adoração, querida, é submissão à imagem de Deus. O que era um levita? Alguém que foi chamado por Deus para representar a Deus sobre a terra. Um homem que não tinha imagem em si, não tinha herança em si, ele se prostrava diante do Senhor o tempo todo. Para quando se levantar, que a imagem de Deus fosse vista nele. Porque esse é o propósito do Espírito. O problema é de quando a gente não entende esse relacionamento, nós estamos pedindo a Deus toda hora para ver a cara de Deus. Nós vemos para o culto, pedindo para Deus se manifestar. Você vem para o culto pedindo para Deus falar com você através de pessoas. Você vem para o culto esperando a bênção de Deus. Você vem para o culto esperando o que vai acontecer para que eu possa dizer, Deus se revelou a mim. Por isso que a gente ama a profecia. Deus falou comigo. Eu lembro quando eu ia para o culto, começo de ministério, irmão, era uma luta, eu viajava para outra cidade, porque eu sei que você nunca fez isso, só eu. Porque tinha uma igreja que tinha uma irmã que falava as coisas. Jesus amado.
Porque eu queria ver Deus do lado de fora. E Deus queria falar do lado de dentro. Mas eu ainda era escravo, eu queria ver Deus do lado de fora. É Moisés, Deus mostra a tua face. Deus não pode, você vai morrer se eu mostrar. Não, eu quero ver tua cara, Deus não pode. Moisés desce de lá, as pessoas olham para a cara dele. O que está acontecendo com você? E a cara dele está brilhando. Ele estava mostrando a cara de Deus para os outros. O que Deus estava dizendo é, não importa que você me veja. O que importa é que os outros me vejam em você. Esse é o propósito do ID. Por isso a igreja não foi. Porque ela está esperando ver a cara de Deus. Enquanto era para a gente, com o Espírito dentro, mostrar a cara para os outros. Isso é o que Barnabé estava fazendo. Isso é o que Jesus estava propondo para a igreja. O problema é a corrupção que acontece nisso. Porque sem relacionamento com o Espírito Santo, esse voltar para o lugar de adoração é pesado. Esse voltar para um lugar de se relacionar com Deus e obedecer as coisas dele se torna muito pesado. Porque ele vai ser feito baseado em lei. Ele não vai ser feito, como nós falamos ontem, baseado na imagem de Deus que eu assimilei. Ele vai ser feito baseado em eu tenho que me parecer com Deus. Como é que faz para se parecer com Deus? Não minta, não roube, não adultere, não use esse tipo de roupa, não fale esse tipo de... Eu tenho que me parecer com Deus, isso é pesado. Isso é religião. E às vezes eu falo, eu sou livre, é livre nada, porque o que liberta é o Espírito. Jesus foi embora e largou os discípulos na mesma situação que eles estavam. Está dizendo, vou mandar um Espírito. Quando ele chegar, vocês vão saber o que é ser livre. Só que sem isso e sem me relacionar com o Espírito, é pesado demais se parecer com Deus. Eu estou o tempo todo fazendo coisas e como se estivesse levando diante de Deus para Ele aprovar. Senhor, isso está certo. Pai, isso aqui está certo. E o pior, não é Deus isso está certo. Porque o nome disso é legalismo. Só que o legalismo não é validado por Deus. O legalismo é validado pelas lideranças religiosas. O legalismo do Velho Testamento, que era um relacionamento baseado em leis, ele não era validado por Deus. Não era Deus quem descia e olhava para um sacerdote. Não era Deus quem olhava para a lepra para permitir que a pessoa voltasse para o meio do arraial. Era o sacerdote. O problema de você não desenvolver isso com o Espírito Santo é que você lança sobre os homens a aprovação da sua identidade o tempo todo. Você faz e olha para a cara das pessoas, olha para a cara do pastor, olha para a cara do outro, o que eu estou fazendo está certo? O que o senhor pensa do que eu estou fazendo, pastor? O tempo todo, buscando a aprovação de quem está na minha frente. Porque eu estou moldando a forma e eu preciso da aprovação da forma. E Deus não aprova a forma, Deus aprova a essência no Espírito. Só que é muito fácil cumprir os mandamentos do lado de fora. É fácil mudar minha roupa. É fácil mudar meu linguajar. É fácil ir no culto. Isso é a parte fácil. O difícil é quando o Espírito vem do lado de dentro. E só você sabe, de alguma forma, dentro de si, que aquilo que você vai fazer nesse minuto está errado. E você cala o Espírito. Finge que está fazendo direito. E leva a oferta diante do sacerdote para que ele aprove. E tudo que você precisa é que ele dê um sorriso para você e diga para você, servo bom e fiel. E aí você sai dali saciado. Bem. Como se estivesse tudo bem com Deus. Porque você está procurando a aprovação de homens. E negando a presença do Espírito. Você está vivendo o relacionamento com Deus do mesmo jeito diante de Jesus. Eu cumpro coisas, eu faço coisas para Deus e recebo a aprovação de homens. E você quer ver você entrar num buraco? É você se matar de fazer e receber desaprovação do lado de fora. A continuação desse texto que a gente leu. Atos 5, verso 1. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou ao pé dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança? Se você guardasse, não ficava para você. Se vendesse, não estava toda no seu poder. Porque você formou esse desejo no teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. Ananias e Safira,
eles olhavam para a igreja e falavam, isso é Deus. Ananias virava para Safira e falava, vamos entrar nessa igreja aí, isso aqui é de Deus, Safira. Deus está nesse lugar. E eles vêm para a igreja. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja em que eles participam da manifestação do Espírito. Uma igreja onde eles também receberam o dom do Espírito. Eles tinham o Espírito em si. Eles amam o que eles estão vendo. Eles falam, Deus está nesse lugar, Deus se move aqui, tem profeta. Deus deu uma palavra quando eu cheguei. Eles se apaixonam pela igreja, sentam na mesa com todo mundo. E eles veem Ananias, eles veem Barnabé chegando, vendendo uma herança. Um levita que se converte ao Espírito e fala, eu quero voltar à minha essência. E deposita a casa toda. E eles falam, esse é o próximo passo. O próximo passo é a gente vender casa. Isso não aconteceu do lado de dentro. Isso não foi gerado do lado de dentro. Isso era um modelo que eles estavam vendo do lado de fora. Vender casa e dar casa. O que Pedro fala para ele é, alguém te pediu? Você não podia ficar com tudo? Ou seja, eles não precisavam dar a casa. Mas eles estão se moldando a um modelo que não foi pedido a eles. Mas como o relacionamento não é com o Espírito, o relacionamento é do lado de fora, eles estão buscando a mesma aprovação que Barnabé recebeu. A aprovação dos homens. Eles estão esperando jogar no pé do apóstolo a venda da casa, e Pedro olhar para eles e glorificar que um levita voltou ao lugar de adoração. Essa é a expectativa de Ananias. Ananias olha para ele e fala assim, você mentiu ao Espírito. Você negou o Espírito que está dentro de você. Porque você está tentando conseguir algo baseado na forma. A igreja é sustentada pelo relacionamento com o Espírito e não pela manifestação. E a Bíblia diz que, não diz que Ananias morreu. Ela diz que Ananias expirou. Essa palavra no grego é último suspiro. Porque se tem uma coisa que acontece quando eu nego o Espírito, é que o Espírito sai. O fôlego de Ananias foi. O nome disso é idolatria. Idolatria é quando eu pego, como eu falei ontem, quando nós tentamos dar forma a Deus e não ter a imagem de Deus. Idolatria é quando eu tenho uma imagem do que é perfeito, do que é correto, e eu convido Deus para fazer com que essa imagem brilhe. Isso é um ídolo, faz ele de barro e cobre ele de ouro. Homem e Deus. Isso é o que Ananias estava fazendo. Ele montou dentro dele a imagem do crente que vai agradar a Deus. E no meio dessa imagem tinha, venda a casa e joga aqui no meio. Só que ele não estava adorando a Deus, ele guarda metade do dinheiro. Eu estava dizendo, você podia ficar com tudo. Você podia continuar no mundo mentindo, você podia continuar no mundo sendo o que você era. Mas à medida em que você entra nesse lugar, em que o Espírito habita, querido, se tem um lugar onde o juízo vem rápido, é onde tem glória. Por que Deus não mata muita gente aí no mundo que está pregando heresia, que está conduzindo gente para o fogo do inferno? Porque não tem glória naquele ambiente. Samuel 3, 1 Samuel 3, a Bíblia fala que naquele tempo eram raras as visões e poucas as profecias, uma coisa assim. Não tinha presença de Deus. Os filhos de Eli iam lá, se prostituíam com mulheres que vinham oferecer oferta no altar, comiam do sacrifício, faziam uma bagunça na igreja, não acontecia nada. Nadab e Abiú chegam ali com um foguinho estranho, caem mortos na hora. Porque no lugar onde existe presença de Deus, querido, o juízo é imediato. Então essa é a resposta do porquê Deus não vinga alguns lugares. Porque Deus olha e fala, aquilo é casa de Satanás. Eu estou purificando a minha noiva. No meio da minha noiva, sim, eu mando fogo para purificar. Fogo sobre a palha na minha noiva. Onde eu não estou, é o inferno que vai enviar fogo depois, não sou eu. Então o que Deus está dizendo, o que Pedro está falando, é você podia ter continuado. Se era falso lá fora, você podia ter continuado. Até se converter de verdade. Ninguém pediu para você ser santo. Ninguém pediu para você estar na igreja e ser perfeito. Ninguém pediu para você conseguir dar seu dízimo. Você não podia ficar com todo ele? Ninguém pediu nada disso. Você está tentando caminhar baseado na forma do que você está vendo. E a minha igreja é conduzida pelo Espírito do lado de dentro.
Eu prefiro um mentiroso honesto do que um hipócrita. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que Pedro estava dizendo para ele. Você podia continuar com o coração endurecido, com todo o seu dinheiro guardado, mas o dia que você decide mentir ao Espírito Santo, mostrando uma coisa que não está gerada em você, você não tem mais direito ao Espírito em você. E ele expira. Sabe qual é o próximo passo de quando a gente entra nesse lugar? De que a idolatria foi estabelecida? É você dizer assim: eu não consigo perceber o Espírito falando. E parece que eu estou sendo bom. E eu recebo meia dúzia dessas, pelo menos por semana. Parece que eu estou sendo bonzinho. Eu não sei interpretar a Deus, eu não sei entender a Deus. Sabe por que você não sabe entender a Deus, querido? Você tem o mesmo Espírito que eu. O mesmo. E eu já disse várias vezes, eu nunca tive ninguém do meu lado para me dizer o que era certo ou errado. E eu não estou falando contra o aconselhamento, a correção, eu não estou falando contra isso. Eu estou falando sobre terceirizar a responsabilidade. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo assim: me avisa se eu estiver errado. Sacerdote, verifica a minha lepra para ver se eu posso voltar para o arraial. Chama Moisés lá. Se Moisés me der um ok, eu estou bem. E o que eu estou sentindo? Eu não estou sentindo nada. E o Espírito, o sacerdote me aprovou, o que eu preciso é aprovação para estar no arraial. Mas sinceramente eu não consigo ouvir Deus, eu acredito. Abre o Salmo 115. Verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata, ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que neles confiam. Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? Quando a idolatria se estabelece, eu começo a me tornar como esses ídolos. Eu perco totalmente a minha capacidade de me relacionar com Deus. Eu tenho um corpo, mas não tenho mais sentidos. Eu tenho um Deus que fala, mas eu não consigo mais ouvi-lo. Eu transferi para um homem, eu transferi para a forma a responsabilidade de me denunciar, a responsabilidade de me conduzir, a responsabilidade de me direcionar. O Senhor falou: isso é idolatria. Isso não é adoração. A adoração ocorre no Espírito. E você tem Espírito para saber o que é certo e errado. Se você está tendo que ser corrigido do lado de fora, ou é porque o Senhor, por dois motivos o Senhor usa a gente do lado de fora. Primeiro, para controlar nosso orgulho, para a gente não ser suficiente. Se tem uma armadilha de Satanás hoje, são pastores que não têm pastores. Pastores que não têm pai. Esses homens têm que ser autossuficientes. Porque na denominação ele não pode procurar o pastor para confessar que viu pornografia. Você é doido, o pastor manda ele embora. O pastor vai fazer um cudiceiro lá na frente pedir perdão para todo mundo. É igual você pegar seu filho e dar uma surra nele no público. Ele não pode falar. Então ele tem que morrer com o pecado dele escondido. Então um dos motivos pelo qual Deus fala: confessai os vossos pecados uns aos outros, é para isso. Para controlar nosso orgulho e nossa soberba. Submetei-vos uns aos outros. E quem anda perto sabe que é assim. O problema é quando extrapola isso. E o que era o Pai para se revelar a mim e dentro de mim, e gerar conhecimento, graça e crescimento em mim, não acontece. Porque quando Ele se revela em mim, Ele conhece podres e coisas feias na minha vida que o meu pastor não conhece. E dá muito trabalho lidar com isso. Então eu nego o Espírito falando dentro de mim e ando de acordo com a aprovação do pastor. Eu ando de acordo com a aprovação das pessoas que estão em volta. Eles estão me aprovando, não tem problema o que eu estou fazendo. Eu matei o Espírito Santo totalmente da minha vida. Eu mandei ele embora. Eu estou me relacionando com base na forma. Se a forma está sendo aprovada, eu estou bem com Deus. O problema é que cedo ou tarde, eu vou oferecer alguma coisa para o Senhor e Ele vai falar: você está mentindo. E quando eu vejo, eu estou como uma estátua dessa.
Quando eu entendo que não entendi que eu tenho que ouvir esperando, eu não consigo, é difícil. Eu sei que você não entende. Porque você se tornou como isso aqui, ó. Você passou tanto tempo idolatrando quem você é, sem conseguir negar quem você é. Então o Espírito falava, isso está errado, e você fala, está certo. Isso que você está fazendo é egoísmo. Não, não é. Você negou tantas vezes o Espírito para confirmar a sua própria identidade, que você criou um ídolo. E você procura do lado de fora aprovação para esse ídolo. E você se torna como esses ídolos. Senhor, fala comigo. Você tem ouvidos, mas não ouve mais o Senhor. Você tem boca, mas não consegue mais falar. Você não sente mais a Deus. Por isso nós viemos para a igreja. E a igreja de hoje, a gente tem que chegar e tem que jogar a alma diante de Deus. E alma, e alma, e alma. E campanha para pessoas o tempo todo. Não tem campanha de 3 dias de cruz, de morte para ressuscitar. Não, a campanha, qual é a campanha de hoje? Tem muita gente com problema financeiro. A campanha é do problema financeiro. Porque o culto é para as pessoas, não é para Deus. E agora, a pessoa está precisando do Espírito. A campanha de receber o Espírito. O culto é para Deus, o culto não é para a necessidade de pessoas. Porque o culto acontece aqui dentro. É no Espírito, não é na minha alma. A igreja se tornou almática. A igreja se tornou um corpo sem cabeça. O único sentido que não está na cabeça, o Senhor deu 5 sentidos para o seu corpo. Assim como Deus deu 5 sentidos para o meu corpo, Jesus deu 5 para o corpo dele. Audição, tato, olfato. Ele deu 5 ministérios para o corpo dele. Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu 5 também para o corpo dele. O problema é que o único que não está na cabeça é o tato. Todos os outros estão na cabeça. E quando você se desconecta da cabeça, a igreja se torna almática. Só aqui, ó. Só no toque. Ela precisa encostar nos outros. Ela está o tempo todo precisando pegar a gente. Carnal, o tempo todo. Porque perdeu o contato com Cristo. Porque o relacionamento com Ele se dá no Espírito, não se dá na alma. O relacionamento com Jesus não acontece na tua alma. Tua alma tem que se converter. Tua alma assimila o que o Espírito se relaciona com o Pai. Mas tem muita gente morrendo dentro da igreja. Literalmente, morrendo aos pés do Senhor Jesus. Sem conseguir ouvi-lo. Porque mentiu para o Espírito Santo. Porque nega o Espírito que está dentro de si. Buscando a aprovação do pastor. E você vai pular de igreja em igreja, querido. Vai passar uma vida em que você pode encontrar lugares onde vão te aprovar. Mas vez ou outra você vai encontrar um Pedro que não vai ter dó de você. Fala, você está mentindo para o Espírito. Não é nada disso. Você se acha bom. Você se acha correto. Porque quem te valida é a tua alma, não é o Espírito. Você nunca se colocou para ser validado pelo Espírito. A tua alma é o teu filtro. O nome disso é idolatria. Você já ouviu do Espírito que isso está errado. Você já ouviu de pessoas que comem do teu fruto. Isso está errado. Mas tudo que você precisa é de alguém para te validar. Tua esposa, teu pastor, teu pai, tua mãe, alguém que me valide. Que diz, está certo, não é tão ruim assim. E Deus fala, bom, então continue se relacionando na lei. Só que a lei não contém vida. A lei pode te colocar no céu. Mas ela não gera vida para ser transferida. Se olhar para a vida desse homem é triste. Imaginar que alguém que está se sacrificando pela igreja. Pensa bem, querido, você teria coragem de vender a tua casa e dar metade? Olha o que Deus está falando para esse homem. Deus mata esse homem. Deus está falando, não quero nem metade nem inteiro. Eu quero a sinceridade do teu coração. Porque quando você entra num lugar onde o fogo está intenso, num lugar onde o Espírito corre, e você tenta andar no meio de quem está adorando, entregando tudo, entregando só metade, querido, Deus vai te matar. A proteção da igreja não estava no fato da igreja ter capacidade de filtrar pessoas. Estava no fato dela ter um Espírito que governava aquele lugar. Isso é governo do Espírito. Eu brinco muito com os meninos, eu falei isso algumas vezes, eu sou muito ingênuo para algumas coisas. Eu não consigo perceber maldade. Desde muito cedo, então às vezes a gente está em conversa, aconteceram coisas na África, eu falei, meu Deus, eu nem vi, já estava todo mundo cochichando e imaginando o que estava acontecendo com o pastor. Eu falei, nossa, mas vocês são muito... E por um tempo eu fiquei pensando que eu tinha que amadurecer nisso, para lidar com a igreja. Depois eu entendi, não, eu não preciso. Eu tenho um Espírito que vai me guiar.
Eu tenho um espírito que vai falar, não pise aí. Eu tenho um espírito que vai falar, não se exponha. E às vezes que eu entrar em lugares e for enganado, eu vou entender, eu não fui enganado. O Senhor precisava que eu passasse por isso. O Senhor precisava dar essa oportunidade para essa pessoa que me traiu. Tem pessoas que a gente já tirou da rua e que arrumaram a vida. Tem pessoas que nós tiramos da rua, voltaram para a rua e já morreram na rua. Algumas, que a gente podia falar nomes aqui. E no começo, eu me questionava muito, falava, Deus, a gente sacrificou tanto, a gente gastou tanto dinheiro para tirar essa pessoa, para arrumar, ela volta e morre. De que valeu o que eu fiz? Uma vez, de tanto eu falar isso para Deus, estava desanimado, já Deus falou para mim, no dia do juízo, quando essa pessoa se apresentar diante de mim, e ela ameaçar dizer alguma coisa com relação à oportunidade, eu falo, não lembra? Eu preciso de pessoas dando a outra face, dando a possibilidade do outro me ver. O que nós gastamos dinheiro na África não é brincadeira. A gente olha, essa igreja que ele tem 15, 16 pessoas e alguns que vêm durante o domingo. Nós gastamos de outubro até agora 50 e poucos mil reais com viagem para a África. Não pergunta de onde veio o dinheiro. A gente não tem nem contabilidade justamente para isso. Não conte os exércitos, a gente não conta. Eu estou falando isso para vocês para entender que assim, a obra de Deus não se faz com recursos, se faz com o que Ele quer. Quando eu fui lá dessa vez e vi aquela casa destruída, o meu primeiro impulso, chama o pedreiro, o mestre que construiu, vamos fazer orçamento para arrumar. Quando eu saí de lá, Deus falou, você não vai arrumar nada. Aí você começa a contabilizar o dinheiro que foi, fala, Senhor, foi, a hora que você vai falar, foi perdido. Não, não foi. O Senhor queria vir, mostrar algo para essa vila, e Ele mostrou, o dinheiro é dele. Se para Ele está bom gastar com isso, deixa Ele gastar. Mas esse lugar só ocorre se você conseguir negar a necessidade de aprovação das pessoas. E entenda, isso não significa andar em um lugar onde eu estou sendo denunciado o tempo todo, mas sou autossuficiente. Porque exortai-vos todos os dias, para que ninguém se endureça com o engano do pecado, ou seja, existe exortação externa. Mas eu estou falando de negar, de dizer não para a voz que fala dentro de você. De viver o tempo todo satisfeito com o ok de quem está ao meu redor. Sabendo que o Senhor já te chamou. Sabendo que o Espírito Santo já disse não. E aí você entra num lugar em que o Espírito para de falar. Para de brigar. E aí a hora que você fala, Deus está me aprovando. Deus mudou de ideia. Deus esqueceu. Está tudo certo entre nós. Deus fala, não, eu não esqueci. É que o Espírito não está mais aí. Ah, mas como não está se Ele me usou? Querido, não confunda dom com presença. Deus vai usar até um jumento para converter alguém, porque a palavra dele é que converte, não é quem está pregando. Quem convence do pecado é a palavra dele, não sou eu. O que eu faço como pastor é conduzir aqueles que receberam a palavra. Então não confunda a manifestação de Deus na tua vida com a presença do Espírito, são duas coisas totalmente diferentes. É muito triste você corrigir pessoas, você perceber que, quando Deus começou a falar isso comigo lá na África, comecei a ficar triste de como é muito fácil a gente trocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se tornou algo alegórico na igreja. O Espírito Santo vem para trazer fogo, ele vem para o povo sapatear, rodar, cair. Deus fala, não, o Espírito Santo é o Espírito do Pai. O Espírito Santo é o Espírito que me leva a chamar ele de Abba. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma figurinha. Ah, vem Espírito. A gente fala vem Espírito já vinculado a vem fogo, né? Ele fala, não é isso. O Espírito Santo é o que vem para que vocês tenham um Pai. Vocês acham que está adorando e Deus fala, não, quem me adora, adora em espírito e em verdade. Ou seja, adorar o Espírito é adorar em sinceridade. A adoração que o Senhor recebe, ela está acontecendo aqui dentro. E isso é em pequenas coisas. Qual o nível de relacionamento com o Espírito você quer ter? Está na tua mão. Eu já me peguei, chegou épocas, querido, que eu estava buscando tanto isso em Deus, que quando a gente ia fazer churrasco, quando a gente estava fazendo qualquer coisa aqui na igreja, e eu ia partir carne, e tinha um pedaço bom, eu pegava, e o Espírito dentro de mim só me fazia ver que eu peguei o melhor. Sabe o que Deus estava falando?
Não é pecado você pegar o melhor. Mas faça consciente que você está tomando para si o melhor. É isso que você quer, Jean? E se eu falasse, é isso que eu quero? Amém. Mas eu te mostrei. Eu falava, entendi, o Senhor me mostrou. É pecado? Não, mas eu não quero. Eu quero ser purificado, eu quero entrar num nível cada vez mais profundo de que o Senhor me guie com os olhos. E eu não estou dizendo que eu vivo esse lugar o tempo todo. Eu só estou dizendo que o único jeito de você se relacionar com Deus e crescer no Espírito é sendo honesto com Ele. O tempo todo, em todas as coisas. Eu conversei muito com meu irmão enquanto a gente estava lá. Eu falei, não entra na minha cabeça como as pessoas mentem para Deus. O tempo todo, ao meu redor. Elas fazem uma coisa, você vê que elas não fizeram, e você pergunta, ela fala, não, mas eu fiz. E você já viu que ela não fez. E você fala, ela acha que está me enganando. Ela enganou o Espírito antes disso. Ela não se preocupa de enganar o Espírito. Esse é o pior. Ela está saciada e satisfeita de ter conseguido me enganar. Eu estou me lixando se ela está me enganando. O que não entra na minha cabeça é como consegue mentir para Deus. Eu não entendo como alguém consegue mentir para Deus. Eu consigo abandonar a Deus, eu não consigo mentir para Ele. A lepra, querido, sabe o que é lepra? A incapacidade do corpo de sentir. É quando o pecado se instala. E quando você se coloca como modelo das coisas e como referência das coisas, a primeira coisa que acontece com você é que você começa a esquecer quem é Deus. Caim mata o irmão, Deus vem e fala, cadê seu irmão? Ele fala assim, não sei. Ele não sabe que está falando com Deus. Ele não sabe que Deus sabe que ele sabe. Como é que ele fala para Deus, não sei? Que capacidade é essa que alguém tem de mentir? Para Deus, achando que está mentindo para homens. Que alguém tem de se comportar com coisas que sabem que desagradam a Deus e se saciando que os homens não estão vendo. Como é que consegue? Eu preciso entender como consegue. Porque eu não sei como isso é possível. Eu sei como é possível pecar, e eu sei muito. Eu sei como é possível abandonar Deus, eu sei, mas mentir para Ele eu não entendo. Eu sei como fugir de Deus. Mentir para Ele é impossível. Esse lugar de eu mentir para Ele é um lugar que só aqueles que já perderam a sensibilidade fazem. Adão, os olhos dele se abrem, ele se esconde de Deus. E bota uma roupinha para se apresentar. Deus fala, filho, eu te vi pelado a vida inteira. Você acha mesmo que esse pedaço de folha aí na frente, ele perde a consciência de quem é Deus? Ele perde toda a noção de quem é Deus. Porque ele está buscando se relacionar debaixo de justificação. Desde que o outro não veja, está tudo bem, eu me resolvo depois. Porque o Espírito não vai me matar mesmo. Mas uma hora mata. Uma hora eu entro em lugares em Deus que Ele fala, não, você passou do limite. Porque você está em lugares que você não podia estar. E vivendo mentira. Fica de pé, querido. Vamos orar um pouquinho? Antes, querido, o homem preparava uma oferta, dava na mão do sacerdote e falava, minha parte está certa, ele que se vire com Deus lá agora. Ele já analisou meu cabrito, falou que está tudo certo, não tem mancha, é perfeito. Deu na mão do sacerdote, tá ok, sacerdote? Tá, ele voltava para a casa dele. E se tivesse em pecado? Não tem problema, é só se alguém for pego em pecado. Não é se alguém pecasse, é alguém que fosse pego em pecado. Então não é se alguém olhasse para a mulher do outro, é se alguém adulterasse com a mulher do outro. Jesus disse, não, só de olhar já foi, porque agora o juízo está do lado de dentro. Agora é dentro que está julgando. Agora eu não estou interessado se você pecou, eu estou interessado se a tua alma já foi convertida, se a tua natureza ainda deseja imoralidade, e é isso que eu quero transformar. Mas eu só vou transformar se quando você desejar a mulher do outro, você se ajoelhar diante dos meus pés e falar, Senhor, eu pequei, porque eu ainda desejo o que é impuro, então eu não me pareço com o Senhor. A adoração é isso, eu quero me parecer com o Senhor. O Senhor Jesus não deseja isso, eu não quero desejar, mas eu posso voltar para a velha aliança e estar aqui abraçando o pastor e voltar para casa e cair na pornografia. Eu te peço perdão para Deus, o importante é que eu seja aprovado em público. E eu minto para o Espírito, até que eu estou morto. Tenho vida, mas não tenho. Estou de pé,
Estou cantando, estou tocando, estou orando, estou profetizando. Não sinto mais nada. Deus falou alguma coisa para mim, eu não sei mais o que está acontecendo. Ele não fala comigo. Acho que deve estar tudo certo. Deus falou, o Espírito já foi há muito tempo. Seu dom já se comprometeu há muito tempo. Porque não mentiste a homens, mentiste a Deus. Porque o que conduz esse corpo agora não é mais Moisés, é Cristo. E Ele está vendo lá de dentro, Ele não está vendo lá de fora. Enquanto a gente não sair desse lugar, de estar satisfeito com a aprovação de pessoas, a gente vai estar cobrindo lepra, com justificação, com roupa. A primeira coisa que Deus fala para Adão, tira essa roupa aí, isso aí não serve para nada. Você precisa de justificação mesmo, mas sou eu que vou dar. Só que não pense você que tinha um vestiário lá. Adão tirou as folhinhas, foi no vestiário, pegou a roupinha e foi provar. Ele tirou a roupa na frente de Deus. Ele teve que ficar nu para se vestir daquilo que Deus tinha. Para substituir as roupas que a gente colocou pelas vestes do Cordeiro, aquilo que me justifica, aquilo quando Deus olha do alto, Ele vê Cristo em mim, porque Ele vê a roupa, Ele vê cheiro de ovelha, Ele vê cheiro de sacrifício em cima de mim. Aquilo para acontecer, eu vou precisar me expor diante do sumo sacerdote. Tirar as vestes e falar, Senhor, eles engoliram lá na igreja. O pastor acreditou naquilo tudo, as pessoas nem sabem tudo aquilo, mas é tudo mentira. Eu sabia que eu estava fazendo. Eu sei que está errado aquilo. Eu sei que eu faço mesmo. E fico falando para o pastor me ajudar. Eu sei que eu faço. E o que eu não sei mais, me perdoe, eu preciso aceitar Jesus de novo. A igreja precisa se batizar de novo, querido. Isso é o que João Batista vem pregar. Arrependam-se, arrependam-se. Antes de receber o novo, vocês têm que se arrepender pelo velho que vocês já não cumpriram. Antes de receber o Cristo, a nação de Israel precisa se arrepender da lei, porque não cumpriu nem a lei e está querendo uma nova aliança. Não cumpriu nem o básico do evangelho do Senhor e está querendo um chamado ministerial. Nem filho eu me tornei e estou querendo receber herança. Eu não me pareço com ele. O meu pastor pode bater nas minhas costas e falar, não, meu filho é um fiel, tudo. Eu não me pareço com Deus. Eu não frutifico. Mas isso não vai acontecer. Se a igreja não se submeteu, arrependa-se. Arrependa-se, tem que passar pelas águas de novo. Tem que jogar na frente dele e falar, estou aqui, queima o que tiver que queimar, salva o que tiver que salvar. Essas semanas que a gente estava na África, Deus falou comigo sobre meu pai. Sobre o ministério do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. E ele estava bêbado no dia que morreu. E a gente não entendia, porque ele tinha se desviado. E depois de muitos anos, Deus usou uma pessoa para falar com a minha mãe sobre o que tinha acontecido. E nós achamos uma carta do meu pai, em que ele escrevia para Deus. Estava guardado nas coisas dele. Em que ele dizia para Deus, eu não consigo mais. Me destrói, salva minha alma, porque eu não quero te envergonhar, eu não quero... E Deus falou, foi isso que eu fiz. Eu julguei o corpo para poder salvá-lo. E quando eu li aquilo, eu consegui me identificar muito com o que meu pai estava fazendo ali. Com uma confissão de que as pessoas podem estar me aprovando. Eu quero ser aprovado pelo Senhor. Ainda que custe a minha vida. A pergunta é, você quer ser aprovado por Deus ou pelos homens? É o Espírito que te aprova ou é Pedro? Que avalia a sua oferta lançada ali na frente? Porque Deus pode até deixar que Pedro não veja, por misericórdia. Mas cedo ou tarde Deus vai abrir o olho de Pedro e falar, está mentindo. Olha aí, Pedro, é tudo mentira. E aí o Espírito sai de vez e ele cai. E toda a família daqui, não, minha mulher, acontece a mesma coisa. Ela chega e Pedro fala, quanto foi mesmo que venderam? Ela mente também. O Espírito sai. O que Pedro está dizendo? Querem viver mentindo para o Espírito? Me devolvam o Espírito. Vivam num corpo que não tem alma vivente, que não tem sopro que dá vida. Se a mão te faz pecar, se ela tem lepra, sabe qual era uma solução para a lepra? Corta fora o membro leproso, para que não espalhe para o resto do corpo. É isso que Deus estava fazendo na igreja. E a Bíblia diz que quando eles caem mortos, um grande temor se apossa da igreja. Se você falar, epa, não é bem assim não.
Os discípulos, quando andavam, a Bíblia fala que Pedro andava e a sombra de Pedro curava. Sabe o que significa a sombra de Pedro curava? Gente que vive na sombra, sendo tocada por milagres, recebendo respingos da glória de Deus, mas se vem para o sol, vai estar exposto, para que os seus pecados sejam mostrados. Deus está falando, é melhor ficar na sombra. É melhor ficar numa beirada, em que você não se exponha tanto. Porque quando você vem para cá, querido, para participar desse meio aqui, você está sujeito a tudo isso que acontece no meio da igreja. A vida da igreja é o juízo do Espírito. Quem diz que viver na graça é melhor do que viver na lei, não entendeu a graça. É melhor no conceito de que é melhor, mas não é mais fácil. É muito mais difícil viver a graça do que viver a lei. A lei é só manter uma aparência diante dos outros. Tomar cuidado com o que eu estou mostrando. A graça vai muito além do que isso. Na lei eu não tenho que me parecer com Deus. Eu tenho que me parecer com a Bíblia. Eu não fui chamado para me parecer com a Bíblia. Deus não me deu uma Bíblia, Deus me deu um Espírito. Eu não preciso da Bíblia para converter o mundo, eu preciso de um Espírito para soprar sobre o mundo. O apelo que eu quero fazer para você hoje, a oração que eu quero fazer com você é a mesma de João Batista. Arrependa-se. Arrependa-se. E talvez haja misericórdia sobre a tua vida da parte do Senhor. Arrependimento não é vir na frente. Isso é um sinal, pode ser um sinal de arrependimento. Arrependimento acontece do lado de dentro. Arrependimento é quebrantamento, é reconhecimento. Não é só confissão. Muita gente vem na frente e confessa Jesus como Senhor da sua vida, e Jesus nunca foi e nunca será Senhor da vida dele. Ele é quem manda na vida dele. Ele que decide como vai gastar o dinheiro dele, ele que decide tudo. Isso não é ter Senhor como da vida, mas ele confessa. Por isso que não basta confessar, tem que crer no que está confessando. Quem crê e for batizado. Arrependimento é algo que acontece do lado de dentro, onde eu entendo, eu pequei contra o Senhor. É Davi, eu pequei, não Davi, é Jean, não pastor, imagina que esse homem queria roubar. Eu pequei contra o Senhor, não interessa o que vocês pensem. Aqui dentro, eu sei que eu pequei. Não me interessa a aprovação de quem quer que seja. Eu sei o que Deus queria de mim nessa hora. E o que eu preciso é que Ele volte a me aprovar. O que eu preciso é ver Ele sorrindo de novo para mim. Para eu falar, está tudo bem. Porque é aqui dentro que se dá o relacionamento com Ele. Eu não vejo a aprovação de Deus porque vocês estão me aprovando. Eu não vejo a aprovação de Deus e eu não me satisfaço porque vocês gostam do que eu prego. Eu vejo a aprovação quando eu saio daqui e falo assim, foi, né, Deus? Eu falo, foi, yes. Então foi, Deus. Uma vez eu tive que, logo no comecinho do ministério, tinha 3 meses do que eu chamo de começou o ministério, que eu me converti. E a gente era visitante numa igreja, a gente ajudava eles com o trabalho na rua. E Deus me deu uma palavra, que era para eu confrontá-los o que eles estavam fazendo de errado. Eu e o Caio numa roda, antes de ir para a rua, e eu falei, eu queria dar uma palavra que Deus me falou. E aí eu falei que eles estavam fazendo coisa errada, eles estavam tocando na comida, que era das pessoas da rua. A mulher do pastor estava na roda, não sabia. Meu Deus do céu. Eles faltaram matar a gente ali. O visitante vindo aqui falar que a mulher do pastor está comendo. Eles queriam bater na gente. É a primeira vez de muitas que a gente brigou com o pastor. E eu saí de lá e falei, o que a gente faz, cara? Falei, vamos fazer lanche, a gente sabe fazer lanche. E começamos a gente a fazer lanchinho no quintal de casa para levar para a rua. Eles não me aprovaram. Mas no dia seguinte eu sabia que Deus estava aprovando. Ele falou, eu precisava que você fizesse isso. Alguém precisava falar. Eu falei, amém. Porque é Ele que eu quero saciar. Talvez você precise se arrepender. Isso pode ter acontecido agora, enquanto o Senhor estava falando. Isso pode acontecer ao longo do teu dia, durante a semana. Mas você vai precisar confessar e você vai precisar tirar sua roupa diante do Senhor. Eu preciso dizer, eu minto para o Espírito. Eu minto porque eu recebi o mesmo Espírito que todo mundo. A mesma fé que todos. Pode ser que eu não investi para que ela cresça, mas eu recebi a mesma. A carta de Judas, a fé que de uma vez por todas foi dada a todos. Todo mundo recebeu a mesma quantidade de fé. Eu recebi o mesmo Espírito, eu recebi a mesma fé, eu recebi a mesma capacidade. Eu posso não ter investido nela. Eu posso ter mentido tanto que hoje o Espírito já não fala mais.
Já foi. Mentisse ao Espírito e ele expirou. Mas, Senhor, na minha força, já não é mais no Espírito, mas na minha força, eu preciso confessar. Eu preciso pedir perdão para o Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir perdão porque eu minto para o Senhor há muito tempo. Que eu me embaso no sucesso, eu me embaso na manifestação para dizer que o Senhor agora está se agradando do que eu faço. Mas o Senhor já disse muitas vezes que não era para eu fazer isso, que não era para eu fazer daquele jeito. E eu continuo fazendo e continuei fazendo. E o fato do Senhor parar de brigar comigo me dá a entender que está tudo certo. Ou não, eu vou continuar mentindo para o Espírito. E ficando em paz porque a minha alma me valida, meu pastor me valida, minha esposa me valida, meus irmãos, quem quer que seja. Abaixa tua cabeça e fala com Deus, querido. Se você entendeu isso do Senhor para a tua vida, não fica aí não, vem aqui na frente, a gente vai orar junto. Nós somos corpo. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Na minha vida só tem um Senhor e outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor e outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu
coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Só tem um Senhor e outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Uma das coisas que mais dificultou meu caminhar com Deus quando eu comecei a andar com Ele é que eu fui criado por mãe. E a mãe até corrige, mas ela acaba de corrigir e pega você no colo. Porque ela tem medo que você vincule a correção dela com falta de amor. Então ela já quer mostrar que ama. E a minha dificuldade é que toda vez que eu era corrigido por Deus, eu estava esperando o colo dele logo em seguida, para me sentir amado por Ele. E se eu não tivesse aquele colo, eu me sentia rejeitado. Então Deus para mim era colo. Deus para mim era mãe. O pai não era pai. Deus não vai te visitar agora com um abração no colo falando: ah, filho, agora você acertou as coisas. Não vai. Ele está olhando e falando assim: fez? Então tá bom. Volta pro trabalho. Você é o homem. Arrume as coisas agora. Você não merece prêmio porque pagou a sua dívida. O prêmio é pelo fruto. O abraço que eu vou te dar é pelo fruto que você vai gerar. E não porque você pagou dívida. Pagar dívida não é mais do que obrigação. Se você não entender isso, você vai continuar esperando a sua mãe vir te dar um abração, porque você simplesmente não fez nada errado. Porque para a mãe basta não fazer nada errado. Para o pai tem que produzir. Para o pai tem que crescer, tem que amadurecer, tem que assumir a herança do pai e tem que fazer multiplicar. Deus estava no Éden, mas ele fala para Adão: Adão, eu quero que seus filhos vão embora daqui. Gera esses meninos e manda embora. E ele nem explica para Adão que ele também estaria nos outros lugares. Só fala: vai embora. Mas vai sair da tua presença? Vai, eu preciso que eles levem a minha presença para longe. Se fosse a mãe ali, ia falar: Adão, faz uns puxadinhos aqui no Éden, dá para todo mundo ficar aqui. Tem fruta para todo mundo no terreno. Deus não é assim. Por isso que Deus falou: é melhor desgrudar logo da árvore, é melhor arrancar a árvore, é melhor cortar o galho que não dá fruto, porque eu não estou aqui para perder tempo. Lança fora o que não dá fruto, queima a árvore que não frutifica, corta a mão que está fazendo pecar. Eu preciso de produtividade, eu preciso que vocês espalhem sobre a terra. Se você não entrar nesse lugar, você não vai conseguir produzir em Deus, não vai conseguir se relacionar com Ele. Porque eu estou o tempo todo emocional, precisando do abraço. Ah, cadê Deus? Faz a campanha, eu preciso sentir Deus. Eu preciso sentir Deus. E a igreja mãezona mandou Deus para escanteio e falou: Deus, é muito duro. A gente cuida das ovelhas. Um bando de viciado em alma. Para de se relacionar na alma. Para de me buscar para acariciar a tua alma, para te dar um ok. Eu ia falar: não tenho filho desse tamanho, mas eu não posso falar isso. Que eu tenho. Mas eu sou pai, eu não sou mãe. Amém, queridos? Vamos comer? Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, vem regar, Senhor, toda semente lançada que provém de ti, Senhor.
Vem tirar da nossa mente aquilo que não veio de Ti, aquilo que precisa ser esquecido, Senhor. Mas frutifica a Tua palavra em nós, em nome de Jesus, Pai. É que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Para de se relacionar na alma. Para de me buscar para acariciar a tua alma, para te dar um ok. Eu ia falar, não tenho filho desse tamanho, mas eu não posso falar isso. Que eu tenho. Mas eu sou pai, eu não sou mãe. Amém, queridos? Vamos comer? Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, vem regar, Senhor, toda semente lançada que provém de Ti, Senhor. Vem tirar da nossa mente aquilo que não veio de Ti, aquilo que precisa ser esquecido, Senhor. Mas frutifica a Tua palavra em nós, em nome de Jesus, Pai. É que nós oramos e Te agradecemos. Amém.